Fala pessoal, tudo bem? Sou Marcelo Danelli, estamos aqui para mais um episódio do Lab TV. Hoje estamos aqui com o Antônio Maia, vamos falar sobre o futuro da LawTech, vamos falar sobre a startup que ele fundou e toda a sua trajetória para chegar aqui. Então, Antônio, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui com a gente no Lab TV. Muito obrigado a vocês, é um prazer sempre conversar com vocês e com o pessoal da Liob. O Antônio, para vocês saberem, ele faz parte da coordenação de inteligência artificial do Conselho Federal da OAB. Ele também faz parte das relações institucionais da Associação Brasileira de Legal e Law Techs aqui no Brasil. E também estamos aqui na startup dele, na Ticaltech, que é uma Law Tech. Antônio, explica pra gente então o que é a Ticaltech e qual é a diferença de Law e Legal Tech. Bom, a Ticaltech é uma empresa que ela tem alguns produtos de prateleira, como o Legal Note, o seu processo e o de ligeiro. O Legal Note é um gerenciador de processos para escritórios de advocacia. O Legal Note é um agente de comunicação em que as pessoas, o seu processo é um agente de comunicação em que as pessoas podem acessar e tomar conhecimento dos processos delas, pessoas comuns, os leigos. Uma plataforma aberta. Uma plataforma aberta, muito amigável, tem mais de 300 mil usuários. E a gente tem também um outro produto que se chama de Ligeiro, que é um marketplace para organizar a contratação de advogados terceirizados para fazer audiências e para obtenção de cópias, serviços de correspondência jurídica. Legal. E pensando um pouco assim, como surgiu a ideia, você como faz parte aqui da fundação, dos fundadores da Ticaltech, como surgiu a ideia e como vocês enxergaram uma mega oportunidade nesse meio que vocês já são formados? Bom, a Tical, ela... Bom, precisa retroagir um pouquinho. Eu sempre fui advogado da maneira tradicional e a gente trabalhava num escritório que tinha um programa de acompanhamento de processos. Esse programa ainda está no mercado, e um programa de muito difícil manuseio, você tinha que ter treinamento, era uma coisa muito penosa para ele ser manejado e muito difícil de você gerenciar os documentos, enfim, muito complexo. E quando eu saí desse escritório, eu saí com uma licença desse programa e comecei a gerenciar os meus casos e o meu escritório por meio desse programa. Aí eu percebi a primeira limitação, que ele não era um bom programa para você gerenciar aspectos não litigiosos, para você fazer um acompanhamento jurídico de uma grande obra pública, como era o que eu fazia na época, né? Então, quando a gente percebeu a insuficiência desse programa, a gente resolveu mudar. E nós tivemos uma mudança radical. Nós mudamos para um aplicativo aberto que tinha no celular e que a gente gostava muito, que é o Evernote. Eu tinha acabado de ler um livro sobre o Evernote e eu falei, acho que ele vai resolver. Eu já usava para as minhas coisas pessoais e nós resolvemos fazer um projeto para adaptar o Evernote para os escritórios de advocacia. E criamos uma metodologia em cima disso. O nosso consultor, o Vladimir Campos, ele ficava em Brasília, que era o autor desse livro, ele foi nosso consultor. E esse projeto, a gente implantou um projeto de gestão de um escritório inteiro com mais ou menos R$6.000, que foi entre o que a gente pagou para ele. O investimento inicial do negócio. Para você fazer a gestão, na época, nós acompanhávamos mais ou menos 35 empreendimentos de grande porte. Empreendimentos de grande porte são estações de trem, são conjuntos habitacionais de mais de 2.000 apartamentos, enfim, nós trabalhávamos com muitas obras de porte. E toda a nossa operação a gente conseguiu num tempo recorde. Em 40 dias nós implantamos toda a metodologia, as classificações e etc. Que era o tempo limitado de licença que você tinha também, né? Você tinha que fazer negócio... rápido, porque o cliente que estava vindo não queria, ele foi muito claro na instrução. Eu quero em 90 dias e sem encheção de saco. E aí a gente fez isso, montamos um projeto. Esse projeto do Evernote ficou muito, muito, muito bacana. E aí o nosso consultor, o Evernote é um aplicativo grande, ele tinha um evento em São Francisco, que era o Evernote Conference, em que eles abrigavam as pessoas
do mundo inteiro. Na época eles já tinham 100 milhões de usuários no aplicativo. E o nosso consultor inscreveu o nosso case. E aí nosso case foi escolhido para ser apresentado. O nosso e mais alguns no mundo todo. Legal. E eu fiquei muito animado com isso e me deu uma vontade de empreender. Eu estava um pouco cansado da advocacia. Eu falei, bom, vamos para lá. Primeiro eu quero, se o case é da minha empresa, eu quero ver apresentado lá. Exato. E aí eu fui com a minha família, coincidiu de ser numa época em que os filhos estavam de férias. E eu sempre gostei muito de São Francisco. Que ano Mas que foi isso? Foi em 2014, em outubro de 2014. E aí a gente saiu de férias. Na época, eu conversei muito com a gerente do Evernote no Brasil sobre isso, porque ela estava me dando o apoio, deu um apoio para o nosso projeto ser escolhido, enfim. Eu falei, eu quero abrir uma empresa. Ela falou, Antônio, você vai precisar de algumas coisas e tal, e a primeira coisa é alguém que entenda de produto. E aí indicou o Derek, que hoje que é o presidente da empresa. Eu conversei um pouco com ele pelo telefone e embarquei para São Francisco. Quando eu cheguei em São Francisco, a gente chegou nesse evento, eu nunca tinha visto nada tão legal. Uhum. Assim, primeiro tomei contato direto com a cultura da inovação, o coração aberto, as coisas que eles tratam os negócios lá no Vale do Silício. No Vale do Silício. Né? Então eu fui muito bem recepcionado. Embora um evento gigantesco, eu consegui conversar mais de 1 hora com o diretor de marketing mundial do Evernote. E aí ele falou, Antônio, o que vocês fizeram no seu escritório é uma metodologia. E metodologia não escala. E aí você precisa, se você quiser ter uma empresa de tecnologia, você precisa fazer uma mágica. Uma metodologia não faz a mágica, é a mágica que dá a graça do negócio. Tá. E você tem que ter um desenvolvimento próprio. Não adianta você só ficar adaptando o nosso produto e criar uma metodologia, porque não tem aderência. Foi acho que das primeiras vezes que eu ouvi falar mesmo em escala, em mágica. Hoje é uma coisa que a gente tem bastante na cabeça, e ele me apresentou lá Foi uma provocação essencial para você estar onde você Sem dúvida, sem dúvida. Vamos dizer assim, eu teria desistido se eu tivesse, porque eu queria fazer uma coisa mais ou menos pronta, né? Aproveitar a metodologia que eu já tinha, mas a metodologia que eu já tinha foi feita em função do meu trabalho, né? Então eu fiquei com aquele negócio de mágica na cabeça, e ele me apresentou, ele falou, olha, acho que você tem que ter um desenvolvedor. Ele falou, por coincidência, tem 2 desenvolvedores brasileiros aqui que vieram um outro plano de aninhar alguma coisa, e eu não sei se eles vão voltar para o Brasil em fevereiro. Aí chamou, me apresentou para eles, um desses trabalha aqui até hoje, é o nosso CTO, ele quando veio, ele foi contratado, e nós fizemos a primeira mágica. Então, a primeira mágica qual era? Era pegar o número de um processo, entrar num sistema, e aí o nosso robô ia ao tribunal, localizava aquele andamento do tribunal, trazia o andamento do tribunal, abria uma nota no Evernote, abria um caderno no Evernote e passava a atualizar aquele processo diariamente. E aí isso era uma mágica, né? Esse é o sentido da mágica, você escrever um negocinho de nada e receber um monte de informação. Legal. E isso se repetir sem que você tenha que ir lá e avisar o robô todo dia que ele tem que fazer aquilo. Então, a Tical nasceu fazendo isso, fazendo essa atividade de buscar informações nos tribunais e colocar no nosso produto, que não casualmente se chama LegalNote, porque era assim, uma junção de Evernote com a área de legal. E o pessoal da Evernote não é bem chateado, eu já conheci. Eu fui case deles. O relacionamento já está tudo certo. Ótimo, eu fui case deles quando eles vieram no Brasil. O CEO falou do meu escritório. Enfim, eu tenho um ótimo relacionamento lá. Hoje a gente é uma empresa maior, então o LegalNote ele trabalha também com o Google Drive, com o OneNote, e a gente está expandindo para a gente ter o nosso próprio gerenciador de documentos.
Mas dessa ideia inicial das informações dos tribunais, começaram a surgir novas oportunidades, que são Legal. oportunidades mais ligadas na área de inteligência artificial, que é por onde eu acho que o mercado está caminhando hoje, né? Então, quando a gente acordou, para a gente atender os nossos clientes do Legal Note, do seu processo, que precisam de informação atualizada, a gente começou a acumular muita informação de tribunal e a desenvolver os crawlers, né? Isso quando a gente começou, no começo de 2015, ninguém fazia. Hoje é um padrão de mercado que você faça essa pesquisa manual, que você abandone a pesquisa manual e use essa metodologia de robô para acompanhar o processo. Sim. Aí também é uma outra diferença importante. O que é um robô e o que é um software de acompanhamento? Isso. O robô é aquele que você põe um pouquinho de coisa e ele te devolve um monte. E o software é aquele que você tem que... Tudo que ele devolve para você é aquilo que você informou para ele. Tá? Então os inputs são vindo de você. Estão vindo sempre necessariamente de você, que é aquela famosa expressão alimentar o sistema de informações, né? Então a gente procurou romper essa barreira. Legal. Né? Os nossos programas todos são robotizados e nós começamos a trabalhar nessa área de o que nós vamos fazer com esse manancial grande de informações. E aí nós começamos a atender clientes de um porte no sentido de trazer mais informações de qualidade e uma inteligência sobre aquela informação que tem tratado. Então a gente tinha um cliente que ele tinha dificuldade de aprender veículos, ele é um grande financiador de veículos, ele tem muitas buscas e apreensões, porque ele não tinha uma atualização em termos do que acontecia no processo em real time. Então era muito comum ele juntar uma equipe para ir aprender um veículo e chegar lá, o cara ter feito um acordo ou ele conseguiu uma liminar e suspendeu. Então a gente conseguiu dar uma máquina para ele que todo dia de manhã ele tem as liminares efetivamente. Legal. Consegue chegar no momento exato. Exato, ele não tem mais perder essa oportunidade. Legal. Então essa é uma das coisas. Hoje a gente atende uma série grande de clientes com esse tipo de problema, né? E hoje a gente está começando a desenvolver sofisticar um pouquinho mais isso para tentar entender melhor como é que funciona o tempo nos processos judiciais. Legal. Quanto que demora, O que eu acho legal, Antônio, assim, só para aproveitar o gancho que você falou, tem duas coisas bem legais. Você falou sobre a sua experiência lá no Vale do Silício, que criou essas conexões, que foi onde você foi ali instigado a pensar eu queria nessa fazer mágica. parte daquilo. E também sobre quando você falou assim, na nossa época não existia tanto e hoje tem. Quando a gente pensa a época, parece que é 20 anos atrás, mas não, faz 4 anos e meio, assim. Então, quando a gente está falando de empreendedorismo, de tecnologia, as coisas são muito rápidas. Então, assim, eu queria até aproveitar para entrar um pouco do tema que você fala muito no seu blog, né, sobre o Future of Law. Que você, com a sua experiência Vale do Silício, vendo, né, estando no meio de tecnologias, de startups, para onde está indo esse mercado, assim? Olha, eu acho que esse mercado está indo para todinho ser operado por inteligência artificial, né? Então, mesmo em situações em que hoje não se usa, como a situação de contratação de correspondente, a inteligência artificial já começa a surgir. Porque, por exemplo, se você acompanha bem os processos judiciais, você consegue antever os casos que vão gerar diligências, você consegue alimentar melhor o seu sistema. Então, esse é um impacto direto, né? Uma outra coisa que eu acho que vai caminhar muito forte, e aí envolvendo também as lawtechs e os advogados, é mesmo uma fusão de um fornecimento de um serviço com a tecnologia em que o cliente não consiga perceber exatamente onde começa a tecnologia e onde começa o serviço, em que ele receba um produto em que ele não tem uma distinção clara, em que a própria inteligência do advogado já está embarcada no software. Legal. Eu acho que hoje esse é um caminho. grande desafio aí que o futuro é esse. Isso, e a gente tem aqui na Tical as equipes interdisciplinares. Então a gente tem hoje já até pessoas do mercado financeiro
para opinar na integridade Que legal. dos nossos algoritmos de busca no tribunal, para que eles possam ser validados por bancos e por outras coisas. Então eu acho que esse caminho é meio irreversível, do lado, digamos, de uma área mais corporativa. Sim. E você vai ter um crescimento grande também de empresas que eu acho, empresas de civic techs, que são uma pequena derivação. Você perguntou da diferença de legal tech. Legal tech e law tech são, no começo todo mundo tratava como sinônimos, né? Inclusive na nossa própria associação, creio que é tratado como um sinônimo, mas os ingleses têm uma distinção de que as legal techs são empresas que ajudam os advogados a fazer o que eles sempre fizeram da maneira como eles sempre fizeram, mais rápido. Trazendo eficiência. Isso, agregando eficiência, mas sem qualquer alteração em termos de legal services, na maneira como o serviço é prestado. As law techs, elas são o contrário. Elas se direcionam para um público aberto, não advogados, e nos advogados elas influenciam diretamente na prestação de serviço. Então eu acho que com o passar do tempo, as law techs vão acabar por essas maneiras alternativas de prestação de serviço acabar prevalecendo. E também aí, né, numa área conexa nossa, você tem um surgimento de empresas que num primeiro momento você pensava em serem law techs, que são empresas que eu particularmente gosto muito, são essas empresas que geram demandas contra companhias aéreas. Essas empresas, elas têm uma coisa que é diferente das law techs, elas têm um envolvimento cívico, elas estão comprometidas, elas têm um propósito de romper barreiras de acesso à justiça. Que legal. E de intermediar a relação entre o cidadão e o governo. Esse é o centro dessa. Eu acho que elas estão se diferenciando das law techs em se preocupar basicamente com a comunicação e com trazer pessoas de interesses comuns. Você vê esse caso de Brumadinho. Sim. Uma civic tech poderia colocar todas essas pessoas no mesmo bolo, criar um aplicativo que tirasse foto, que trouxesse informações, que as pessoas conversassem entre elas. Poderia-se fazer alguma coisa só em tecnologia, com o sentido de criar um grupo para esse grupo defender o direito lá na frente. Eu acho que essas empresas são o futuro, vamos dizer assim, do lado não corporativo da advocacia, né? Vamos dizer assim, do lado que taca pedra, entendeu? Não do lado que é vidraço. Eu acho que o lado que é vidraço ainda vai ficar um pouquinho como legal tech e algumas law techs, mas eu acho que as civic techs vão crescer muito. Elas têm uma tecnologia mais ligada a marketing, porque questão da comunicação, porque elas precisam ter uma bandeira, uma agenda. Isso, elas precisam ter uma agenda diferente, elas precisam ter um perfil diferente e elas precisam ter um propósito muito claro, que é, de fato, derrubar as barreiras de acesso em pequenos litígios, ou que a gente chama de litígios negativos, em que o valor individual do litígio não compensa brigar, ele só compensa brigar quando você arregimenta várias pessoas e briga em conjunto. Eu acho essa uma tendência enorme, tanto aqui como nos Estados Unidos. Eu acho que lá tem uma empresa bacana que eu conheci numa missão da Laiob que eu fui, que é a Atrium, que ela é a líder nesse movimento, ela tem feito captações seguidas de recursos, é uma empresa que eu passei a acompanhar depois que eu estive lá, depois eu voltei e fui super bem atendido, também por intermédio de quem organizou a expedição, mas eles foram muito de mostrar esse modelo em que advocacia e tecnologia e relação com o governo e cidadania, como essas coisas todas fazem parte do mesmo movimento. Muito intrínseco, né? Eu acho que esses são o caminho aí, seria um crescimento dessas civic techs. Eu acho que também uma força importante que está atuando são o movimento dos litigation funds, né, que são fundos que compram
disputas judiciais. Esse é um movimento crescente e de alto impacto, porque eles também demandam muita inteligência artificial para localizar e validar processos, e eles também são potenciais financiadores dessas Civic Techs. Eles são agentes fomentadores dessa. Isso, porque são fundos normalmente de propósito social. Entende? Então é todo um movimento de ampliação de cidadania, por meio de fundos que disponibilizam esses recursos para o negócio começar, e por meio dessa Civic Tech. É um ecossistema, né? O ecossistema ele vai ter que se alimentar e vai ter que ir nascendo outros agentes. Isso, eu acho que o futuro vai caminhar muito por aí, né? Eu acho que vai haver um rompimento, e mesmo eu acho que as empresas que fazem aquele serviço específico ou alguma coisa, elas vão ter que tentar pensar num modelo mais compreensivo mesmo, mais amplo, né? E Antônio, infelizmente aqui o nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Porque você trouxe várias coisas que estão acontecendo no mundo da tecnologia, no mundo do direito. Então, vamos dizer assim, o jovem hoje que está nos assistindo ali, está formando em direito, vamos dizer, como ele pode se preparar hoje para viver esse mundo de legal techs, law techs, civic techs, todas essas questões que você trouxe para a gente? Olha, eu acho que eles têm que prestar muita atenção em aspectos econômicos dos movimentos dos clientes, né? Entender a função desses agentes que estão atuando no mercado, esses fundos, essas empresas de tecnologia. Eu acho que eles têm que tentar, de alguma forma, criar ligas e combinações e lugares em que eles possam fazer uma liga mesmo, algo que eles troquem serviços e informações. Já existem empresas fazendo isso, né? Tem a empresa Pro Bono Digital, eu falo, é uma empresa que eu gosto, eu acompanho também, e eu acho que eles fazem muito isso de você fazer parte de uma liga, sabe? Ou você fazer parte de uma Civil Tech, uma Civic Tech, porque todas as Civic Techs, elas têm abertura para advogados trazerem as questões deles para lá e também receberem serviços de volta. Eu acho que esse é um caminho. Esse seria o recado ali para eles que estão nesse caminho. Eu acho que a gente tem que se envolver com o tema, mergulhar. Isso, mas pensar basicamente no propósito. Propósito de fazer as coisas diferentes. Eu acho que é o propósito que guia as legal techs, as law techs e as civic techs, e também é o propósito que tem que guiar os advogados. Muito bom. Ele não pode pensar só em ser um bom advogado, ele tem que fazer a diferença em trazer mais serviços para as pessoas, mais contratos, mais bons documentos, mais consultoria jurídica. Isso só é possível, e mais acesso à justiça, isso só é possível com tecnologia. Excelente. Tendo um bom propósito. Muito bom. Então acho que esse recado final para você que está nos assistindo foi muito inspirador. Antônio, muito obrigado pelo seu tempo. Acho que dá pra gente até marcar outros episódios pra gente entrar em cada tema depois. Vai ser um prazer pra Parabéns mim. de verdade assim, pela sua trajetória, pelo seu engajamento, porque aquilo que você está fazendo, você está envolvendo outras pessoas, está trazendo uma agenda para o Brasil de tecnologia, uma agenda positiva, uma agenda de sair da zona de conforto. E uma dica final, vão para São Francisco, nos eventos abertos. Participar Fiquem lá, do Vale. vão lá, bota o crachá e vai conversar com as pessoas, vocês vão perceber que as pessoas vão ser abertas e vão estar Muito dispostas. bom. Eu acho que ali teve uma... Eu queria fazer parte daquilo. Que legal. Bom, muito obrigado a você que está nos assistindo. Se quer saber mais sobre o Antônio e sobre a sua trajetória, aqui vai estar o nome dele aqui no vídeo. Fiquem ligados nos próximos episódios do Laiob TV. Teremos outros temas e provavelmente vamos voltar com um tema aqui de Legal, Law Tech e Civic Tech. Muito obrigado, Antônio. Prazer é meu.